Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conceituados, que apresentará uma série de episódios especiais em comemoração aos 50 anos da técnica de mapeamento. Eu sou a Isabela e hoje o clima é de festa por aqui, porque hoje o nosso podcast comemora 1 ano e não por coincidência, esse ano também o nosso queridinho mapa conceitual comemora seus 50 anos de existência. Por isso, nós decidimos preparar uma série de episódios que contam a história e os marcos importantes desde o início do seu surgimento. Semanalmente, durante todo o mês de abril, teremos especiais de 50 anos dos mapas conceituais com o professor Paulo Correia, diretamente da USP. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, já aproveita e deixa aqui o seu like e preparem seus comentários, porque a gente promete voltar para te responder. Olá, professor Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast especial 50 anos de mapeamento conceitual. Olá, Isabela, muito obrigado pelo convite. É ótimo estar de volta ao Conceituados, ainda mais para comemorar os 50 anos de mapeamento conceitual. A gente que agradece. E para comemorar essa festa, eu acho que o principal é a gente começar pelo começo. De onde foi que tudo isso começou, professor? Essa é uma pergunta muito boa, Isabela, porque se a gente considerar a forma pela qual a gente usa os mapas conceituais atualmente, vai ficar muito difícil a gente imaginar como tudo isso começou. Ou seja, qual foi o desafio que o Joseph Novak tinha que enfrentar e como ele acabou bolando, criando os mapas conceituais como uma resposta a esse desafio. O Joseph Novak, ele é um biólogo de formação, mas, como eu, ele se interessou muito pelas questões de ensino. Então, ele decidiu fazer o seu doutoramento na área de ensino, e lá naquela época, em 1970, ele estava investigando como que o ensino, feito por meio de áudios tutoriais, podia ajudar os alunos a compreender melhor alguns conceitos científicos. Então, qual que era a ideia da pesquisa dele? Ele preparava, muito cuidadosamente, uma fita de áudio, uma fita cassete, que muita gente nem vai saber o que é. E essa fita cassete continha as instruções que os alunos que queriam aprender tinham que seguir. Então, ele chamava isso, de ensino tutorial com áudio. Então, imagina você recebe um áudio, poderia hoje ser um podcast, E aí, esse podcast, esse áudio do professor vai contando algumas coisas e pedindo para você fazer algumas coisas. Então, ele fazia uso desses áudios tutoriais e comparava, como os alunos compreendiam melhor os conceitos científicos, quando ele comparava isso com alunos que não tinham acesso a esses áudios tutoriais. Então, tinham alunos que aprendiam de uma maneira convencional, com o professor em sala de aula, e tinha alunos que aprendiam com áudio tutorial. E o grande desafio, ou o grande objetivo, era verificar as mudanças conceituais no entendimento sobre conceitos científicos. Qual foi o grande problema que ele enfrentou? Para conseguir verificar essas mudanças conceituais, ele entrevistava os alunos individualmente. Então, ele gravava essas entrevistas, esses áudios das entrevistas, conversando com os alunos sobre esses temas científicos. E no final da pesquisa dele, ele tinha um montão de áudio para transcrever. Áudios de entrevistas a serem transcritos para que, a partir das transcrições, ele buscasse alguma evidência de uma melhoria no entendimento conceitual dos alunos. Este era o desafio. Então, veja que interessante. Toda a história dos mapas conceituais começa com um dilema de uma pesquisa. Como extrair informações dos áudios de uma entrevista para observar a ocorrência ou não de mudanças conceituais. E pensando em como resolver esse problema sem ter que transcrever todos os áudios das entrevistas, melhor dizendo, ele teve uma ideia. A ideia dele foi representar os conceitos mais importantes que ele estava ensinando por meio do ensino tutorial e verificar como que os alunos relacionavam esses conceitos. E a partir daí ele teve a ideia de criar diagramas que a gente conhece hoje como mapas conceituais. Então, se a gente pensar depois de toda essa história que eu contei, os mapas conceituais, eles nasceram, com Joseph Novak lá na década de 70, como uma forma de representar as relações conceituais de entrevistas gravadas em áudio.
e ele conseguiu sim identificar que antes da instrução tutorial, os alunos sabiam menos do que depois da instrução tutorial. Então, comparando os mapas conceituais das entrevistas dos alunos antes e depois do ensino tutorial, ele conseguiu verificar que essa era uma forma vantajosa de discutir ciência com os alunos. Que incrível, o ser humano sempre tentando otimizar o seu trabalho e fazendo descobertas interessantíssimas. Eu ia também perguntar o resultado da pesquisa, obrigado por já trazer, que foi positivo, né, o ensino por meio dos áudios tutoriais. E uma dúvida, professor, o mapa conceitual de Novak, ele sempre teve esse formato conceito, termo de ligação e outro conceito formando uma proposição, ou isso evoluiu no decorrer do tempo? Olha, essa pergunta ela é excelente porque me dá a chance de mostrar que houve um evento antes do Novak ter as ideias dos mapas conceituais que a gente não pode deixar de fora dessas conversas que nós vamos ter sobre os 50 anos dos mapas conceituais. Então, vou começar respondendo a sua pergunta. Sim, os mapas conceituais sempre tiveram esta formatação que a gente conhece como proposições, ou seja, as proposições são as unidades fundamentais porque a gente explicita a relação entre os conceitos usando um termo de ligação. Agora, a pergunta que não quer calar é, mas da onde vem isso? Então, a minha resposta é que isso não vem do Joseph Novak na década de 70, mas, na verdade, vem de uma influência que ele teve a partir do conhecimento de trabalhos de um outro autor que fez publicações importantes na década de 60. E eu estou me referindo a David Ausubel. Então, o David Ausubel, já na década de 60, ele era um pesquisador muito preocupado com os processos de aprendizagem e ele acabou definindo, de alguma maneira, que o conhecimento é formado por conceitos e proposições. Então, veja que essa noção de que o conhecimento é formado por conceitos e proposições, ela é anterior à criação dos mapas conceituais, surge cerca de 10 anos antes, e o Novak se influencia com o trabalho de Ausubel. Então, quando o Novak quer investigar as mudanças conceituais na sua pesquisa, é claro que ele vai levar em consideração não só se os conceitos são ou não mencionados pelos alunos, mas ele quer saber, sobretudo, como os alunos articulam os conceitos. Então, por isso que o mapa conceitual de Novak, ele sempre exige da gente a criação de proposições, e é muito mais difícil fazer mapas dessa forma, porque a gente tem que deixar claro como os conceitos se realizam, como os conceitos se relacionam, e isso certamente é cognitivamente mais exigente do que simplesmente relacionar conceitos como a gente faz no mapa mental. Então, a sua pergunta veio muito a calhar, porque eu acho que nesse episódio de abertura a gente pode citar dois marcos importantes aqui dos 50 anos de mapas conceituais, que é a teoria de Ausubel, fazendo menção à aprendizagem significativa, que surgiu lá em 1960, e a criação propriamente dita dos mapas conceituais, feita por Joseph Novak em 1972. Incrível, professor. Muito obrigada por trazer essas informações logo na abertura do nosso especial 50 anos de mapas conceituais. Foi um prazer receber você aqui para esse bate-papo rápido. Eu aproveito e deixo aqui o meu muito obrigada e o obrigado dos nossos ouvintes por poder criar esses especiais e trazer essas informações de maneira simplificada aos admiradores dos mapas conceituais. Eu agradeço novamente o convite e é sempre muito bom poder contar as histórias que envolvem a criação e a utilização dos mapas conceituais para que todo mundo saiba melhor de onde surgiu essa incrível técnica de representação do conhecimento. E você que gosta da técnica, aproveite essa sequência de episódios e conheça pontos importantes nessa história. Te espero no próximo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.